Sejam muito bem-vindos a mais um Holycast, podcast da geração Holy. Então, galera, aqui quem fala é a Priscila, nós estamos aqui dando continuidade à nossa série. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais do que é essa série, então eu vou deixar que os meus colegas aqui se apresentem para a gente dar continuidade. Boa noite, galera, eu sou o Fred, espero que você seja muito edificado com mais um episódio, né? Vamos dar continuidade, né? E está sendo muito edificante, tanto para nós e acredito que para vocês também, né? Vamos. Nossa convidada. Boa noite, tá pessoal, meio... tudo bem? Eu sou a Duda, né? Duda Almeida, que tem muitas Dudas, né? Aí fica meio assim, então eu sou a Duda Almeida. É um prazer estar mais um podcast aqui com vocês. Como o Fred falou, nós esperamos muito que isso edifique a vida de vocês e que tenha uma transformação genuína. É isso aí. E olha só, esse é o sexto episódio. Na verdade, assim, você tá assistindo, você vai saber o que na legendinha qual que é, porque nós aqui a gente tá detalhando cada um, né? E assim, hoje nós vamos estar falando sobre bem-aventurados. Felizes são aqueles que... bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. E, gente, eu não sei vocês, mas quando eu li, eu fiquei assim pensando, né? Porque quando você se converte, quando eu me converti, quando eu entendi a linguagem crentez, tudo eu falava misericórdia, misericórdia. E até hoje eu me policio, eu me pego falando, né? Aconteceu uma coisa, ai meu Deus, misericórdia. Ai meu Deus, misericórdia. Ai, vai alguém, vou chegar atrasado em algum lugar, misericórdia. Pelo menos o contexto que eu tinha de entendimento, ou a falta do entendimento, né? Era uma coisa tipo assim, Deus me livre, Senhor da glória. É tipo, é como se estivesse repreendendo, né? Uma coisa ruim, algo né? que fosse dar errado, né? Vai dar errado, misericórdia. Só que hoje nós vamos trazer o entendimento que não é bem assim, essa misericórdia, não é verdade? Isso é verdade. Não é bem assim. E assim, eu vou já jogar a bola para nossa convidada Duda. Qual foi a anotação? Porque a gente trabalha com anotações. Sim, galera. Porque ninguém aqui sabe tudo bababá, não. A gente vai estudando e vai anotando, né, não, Duda? Sim, então, assim, sobre misericórdia, o que você entende sobre misericórdia? Como é que foi o seu entendimento? Assim como a Pri estava falando, né, por muito tempo eu também achei que misericórdia era tipo assim, meu Deus, Deus me livre ou algo assim. Tanto que minha avó sempre me repreendia quando eu falava misericórdia, eu não posso pedir misericórdia do Senhor, que a gente falava muito, né? E aí eu estava pesquisando e eu entendi que a misericórdia ela é um ato de compaixão, de piedade, entendeu? Ela não tem nada a ver com, ai, Deus me livre. Não, misericórdia é o quê? É nós termos misericórdia do próximo, assim como o Senhor teve misericórdia de nós, né? Entregando a vida dele na cruz, aquilo foi um ato não só de graça, de bondade, mas de misericórdia, de compaixão, de piedade por nós que estávamos perdidos, sem caminho. Então aquilo foi um ato de misericórdia e é isso que nós vamos deixar aqui hoje. Como nós podemos praticar essa misericórdia, como nós podemos ser misericordiosos, piedosos, e é isso aí. Exatamente, eu fiz anotação aqui, né, como a Pri fala, né? A gente vive de anotações, né, eu dei uma pesquisada muito rápido, né, e misericórdia é uma junção de duas palavras que em latim, né, que vem do miseratio, né, misericórdia mais miséria mais córdia, coração, né, assim pode ser literalmente uma misericórdia, um coração que debruça, né, sobre a misericórdia humana e o coração compadecido. Interessante que a Duda falou, né, que Jesus teve misericórdia da gente, né? Misericórdia é a gente se colocar, né, na situação da pessoa, né, e colocar o nosso coração na situação daquela pessoa ali que a gente vai ter, como a Duda falou, né, a compaixão do próximo, né, do que a outra pessoa tá vivendo, né? E aí eu vou complementar também, é exatamente tudo isso que eles falaram. E para complementar, misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. É a gente ter mais amor,
ter tal compreensão ou tal amor pelaquela pessoa mais do que ela merece. E é isso que Jesus fez por nós, né? Deus nos amou de tal maneira que ele deu seu único filho. Então, assim, nós não merecemos esse amor, poxa, esse sacrifício, meu Deus, meu Deus, que sacrifício, né? Então, assim, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, ela nos acompanha todos os dias, né? E isso é uma coisa que é até difícil de entender, né? A misericórdia. Como é que você vai ter misericórdia de alguém? Porque, assim, se a gente pega, como a gente iniciou, parece que é uma coisa, tipo, repreendendo, né? Parece que... Eu lembro a primeira vez que eu recebi uma repreensão por usar excessivamente a palavra misericórdia. Eu lembro, eu estava na casa do Ian, nessa época a gente era só amigo, não tinha nada, aquela coisa, e aí fui pegar uma coisa na geladeira, eu falei, ai, misericórdia. Ele olhou pra mim, mas você sabe o que é misericórdia? Aí eu, naquela época, uns anos atrás, eu nem parei para analisar, e hoje trazendo esse entendimento, né, a misericórdia amar a pessoa de uma forma muito além do que ela merece, né, e é isso que tem faltado hoje no mundo, né? Sim. Essa misericórdia. Porque se a gente pegar no traduzir da palavra ali, parece que é uma miséria, né? Miséria. Mas não é. Você tá amando, você tá se compadecendo do outro, você exercer em atos, em ações, em gestos, em palavras, muito mais, né? Amar aquela pessoa muito mais do que ela merece. Às vezes, ou seja, é o amor que constrange, né? A misericórdia de Deus, ele é o amor que constrange. É forte, né? Isso. É interessante que uma vez a pessoa falou bem assim pra mim, hoje eu encontrei uma pessoa na rua, tive misericórdia dele e dei um pacote de bolacha pra ele. Eu falei, oxe, sem ter nada a ver com misericórdia. É só porque eu dei um pacote de bolacha pra pessoa. Então, assim, é interessante, porque como a Pri falou, né? A gente às vezes não tem um entendimento certo, né, da situação e a gente usa excessivamente o misericórdia. Né? Exatamente. Eu acho que assim, quando nós pensamos, eu sou muito assim, quando eu vou ter misericórdia de alguém, vamos por dizer assim, eu penso que Jesus primeiro teve misericórdia de mim, para eu conseguir fazer aquilo por aquela pessoa. Principalmente para uma pessoa que me machucou, que me magoou, é muito difícil, né, a gente ter misericórdia da pessoa que humilhou a gente, que muitas das vezes falou algo que a gente não goste. Então, assim, quando eu vou pensar nisso, eu penso no que Jesus fez por mim, no que Ele faz por mim todos os dias, né? Não só tudo que Ele fez por nós na cruz, mas o que Ele faz todos os dias ao nosso acordar, a misericórdia que Ele derrama sobre nós todos os dias, em todos os momentos, que é constante. Então, quando nós pensamos por assim, cara, o que Jesus faria? Porque Ele é uma pessoa de compaixão, de piedade. Então, quando nós pensamos quando nós olhamos, eu vou dizer assim, pelo olhar de Jesus, fica muito mais descomplicado. Nós temos misericórdia das pessoas que, vou dizer, são difíceis, né? São assim, ai, Senhor, que é realmente difícil nós olharmos para um irmão assim, sabe, ter compaixão da situação que ele se encontra, ou até mesmo algo simples, entendeu? Algo que muitas das vezes ao nosso olhar pode ser besteira, pode ser, tem tantos problemas maiores, entendeu? Então eu vejo desse jeito, nós olharmos com o olhar de Jesus. E aí, nesse sermão do monte, né, neste dia onde Jesus ele fala, né, bem-aventurados, né, felizes são aqueles que têm misericórdia, né, porque receberão, também alcançarão a misericórdia de Deus. Então, olha só como isso é forte, né, quando a gente exerce, né, a misericórdia com o nosso próximo, por exemplo, porque existe uma diferença entre justiça própria, entre justiça e a misericórdia. É um pouco do que você falou em relação assim, me fez um mal, fez algo pra mim, me ofendeu e tal. Então isso aí vai entrar no campo
existe o campo da justiça, peraí, fez algo errado, existe a justiça para este algo errado. Mas aí, se a gente entrar para o campo da misericórdia, peraí, agora é a graça de Deus, né? A graça aí que não merecemos, né? A pessoa exerceu algo ruim, fez algo ruim conosco, comigo, e aí eu vou perdoar, exercer a misericórdia. Eu vou exercer o amor ao próximo, eu vou estar exercendo o que Jesus pediu, porque quando eu exerço isso, essa misericórdia, eu receberei a misericórdia de Deus. Quando eu exercito o amor para o próximo, Deus vem ainda mais, né? Com o amor dele ainda mais para nós, né? Vem com uma super graça em nossa direção. Então, é importante a gente conseguir distinguir isso, né? Entre a justiça. Peraí, Deus, ele é o justo juiz. Né? Inclusive foi o que a gente falou, se você não assistiu o episódio passado, né? Foi falado sobre... Assiste que você vai entender. Fome e sede de justiça. Então, o episódio anterior. Então, se você quiser acompanhar direitinho, entender o que a gente está falando aqui, dá uma assistida lá para você entender. Porque, assim, existe a diferença da justiça e a misericórdia. Né? Além de Deus ser o justo juiz, ele também ele exerce a misericórdia, né? Ou seja, a graça de Deus, né? Isso é muito, muito gostoso de saber. E a Duda falou um ponto interessante, né, de compaixão, né? E aqui diz aqui que é a explicação de misericórdia como compaixão e ativar o perdão, né? A compaixão, ela anda lado a lado ali com a misericórdia, né? E eu fiz uma anotação aqui, né? O que significa misericórdia e compaixão? O misericordioso é quem está atento à infidelidade e à dor ao qual mal que a outra pessoa padece. Então a gente tem que estar sempre atento, né, ao mal que a outra pessoa, aquilo que tu acabou de falar, né? O que a pessoa faz e a gente está atento, cara, eu decido te perdoar, isso aqui não vai me afetar. Essa anotação merece ser repetida. Repete essa anotação que foi muito boa. O significado de misericórdia e compaixão o misericordioso é quem está atento à infidelidade, à dor ou ao mal da outra pessoa, do outro padecer, da outra pessoa padecer, né? Então a gente tem que estar atento, né, à infidelidade da pessoa, né? A infidelidade vem de várias formas, né? Uhum. Quando a pessoa, você faz o bem para aquela pessoa e ela faz o mal para você, e isso a gente tem que levar para o nosso dia a dia, que a gente se depara com muito esse tipo de situação. Aquela pessoa faz o mal, fala, cara, mas eu não vou fazer o mal para você. E aí a gente usa muito pagar o mal com o bem, né? E no contexto assim, de ser crente, acho que você já deve ter escutado, talvez você já tenha escutado isso. Tu não é o crente? Porque tu é crente, tu não pode agir desse jeito, por exemplo, com injustiça, né? Alguém cometeu uma injustiça com você e você, poxa, se zangou, você percebeu que a pessoa cometeu algo injusto com você e você não é pagar com o mal, mas você se posiciona. Uhum. Poxa, você não foi legal isso que você fez, eu acho que é melhor você no seu lugar e eu no meu lugar. Mas você não é crente? Não sei, né? Já deve ter acontecido com vocês. E aí, eu acredito que isso encaixa com o que você, da sua anotação, porque você precisa estar atento às injustiças, mas você deve, né, além de estar atento às injustiças, você também deve se comportar com compaixão com quem está sendo injusto. Sim. Né? Que aí você também pode falar, olha, no meu caso, o que eu falei no momento que me veio essa indagação, mas você não é crente não vai fazer isso. Eu falei, mas eu não sou crente, é uma coisa, ser besta, né? Ser feita de besta é outra coisa, vamos alinhar, porque assim, é importante a gente também ter essa inteligência espiritual, porque o diabo, ele usa pessoas para trazer essa colocação para que você não se posicione. E o reino de Deus também, você avança no reino, dando testemunho, quando você apresenta o seu posicionamento.
né? Não ser omisso com algo, ou seja, ficar atento às injustiças. Sim. E praticar a misericórdia, né? Com quem cometeu a injustiça. Porque logo a justiça de Deus vem sobre a pessoa ou sobre o acontecimento, né? Então é importante a gente estar muito atento a isso, porque crente ele não é besta, crente ele é que crê nas suas convicções, que você vai aplicar a misericórdia de Deus na vida das pessoas, amando, perdoando, ensinando, né? Porque é o que a gente recebe de Cristo, né? Ele nos ama, ele nos perdoa, ele nos ensina, né? É muito forte isso. E assim, hoje essa juventude, né? Nós somos jovens, então a juventude hoje, né, nesse ativismo, porque, gente, olha, tem horas que a gente tá numa correria, que é uma coisa, outra coisa, tá assim na correria, e aí, se a gente não ficar atento, a pessoa pisou no nosso pé, a gente, no ativismo, acaba cometendo ali... Acaba esquecendo quem a gente é. De quem nós somos, né? A gente precisa estar convicto desse legado que a gente carrega, né? Que a gente carrega o legado de Cristo conosco, né? Tem que passar para outras pessoas, né? Então é importante o quê? Agora vamos falar sobre a importância de praticar a misericórdia no dia a dia, né? Ou seja, como é que a gente pode hoje dar dicas, né, para quem está nos assistindo, como é que ele pode aplicar essa misericórdia. Mas se vocês tiverem alguma anotação antes das dicas, por favor, fiquem à vontade. Vamos pela idade aí do tá mais nova aí, ó, acabou de terminar o 3º ano. Né, Duda? Né, Fred? Então, assim, eu acho que pra gente praticar a compaixão, a misericórdia, nós realmente temos, praticar a prática, né? Colocar em prática. Então, tenta no pequeno detalhe, sabe? Tenta, tipo assim, ter a percepção do que está acontecendo ao seu redor. Peraí. Vamos calma aí, ela já tá dando as aplicações. Vamos, calma aí. Mas assim, antes das aplicações, a gente precisa também destrinchar algumas coisas. Guarda aí, porque agora que eu lembrei aqui que a gente precisa destrinchar algumas coisas, que essa aplicação fica só pro final. Ok. Mas não esquece, não. O que pode, vamos conversar sobre isso, né? Trazer qual é o mal que nós podemos sofrer quando nós não aplicamos a misericórdia. Parar para analisar isso? Eu acho que assim, a própria palavra já diz, né? Quando nós não damos misericórdia, nós não recebemos misericórdia do Senhor. Então, isso, querendo ou não, gera algo. Tudo no reino espiritual gera algo. E é isso, se eu não pratico a justiça, eu não vou receber a justiça do Senhor. E a misericórdia é a mesma coisa, é vice-versa. Se eu não dou amor ao próximo, eu não vou receber amor. Se eu não dou a misericórdia, eu não recebo a misericórdia. Então, é meio que isso, é uma via de mão dupla. E a falta de misericórdia, ela pode gerar também o quê? Rancor, né? Todos os sentimentos, a falta do perdão, ela vai gerar diversas emoções negativas, diversos sentimentos negativos, né? E acaba adoecendo o corpo, né? A falta do perdão. E a gente vai só depois, como a Duda falou, né? A gente, como é uma via de mão dupla, a gente vai só consumindo aquilo de ruim, consumindo, e acaba que a gente não vai ter aquela sensibilidade de fazer pelo próximo, né? É, isso mesmo. E aí, o que acaba acontecendo? A gente gera um sentimento ruim, a falta do perdão, a falta da misericórdia exercida com o outro, traz um resultado negativo, como o principal deles, eu acredito que seja, além de não receber a misericórdia, é também o afastamento, né? O esfriamento espiritual. Né? No Pai Nosso que fala, né? Perdoar as nossas ofensas. Assim como fomos ofendidos. Exatamente. Se nós não aplicarmos isso, gera na gente diversos sentimentos negativos. E assim, o pior deles é exatamente isso, é o esfriamento espiritual. Porque eu estava analisando hoje
se nós não tivermos consciência da nossa caminhada cristã, não faz sentido fazer as coisas que a gente faz. Vou tentar, vou ser um pouco mais clara. Por exemplo, hoje, antes de vir pra cá, eu fiquei me questionando, o que eu estaria fazendo agora se eu não fosse pra igreja? O que eu estaria fazendo agora se não fosse essa correria, essas coisas que, né, é oração, é vigília, né, é o culto, é o discipulado, reunião, evento, sabe? O que eu estaria? Fiquei hoje me questionando, o que eu estaria fazendo? Por que eu quis fazer isso? Por que eu fiz esse questionamento? Porque no fundo, em algum momento eu estava reclamando, ou seja, achando ruim por estar fazendo muitas coisas, por não dar tempo de fazer nada, por não estar conseguindo. E, gente, eu senti um negócio assim, tipo, eu acho que passou um filme na minha cabeça, o que eu estaria fazendo se eu não estivesse me envolvida nas coisas de Deus, na obra, no fazer. Primeiro, não estaria sentindo a presença de Deus, que é a pior coisa mesmo, você não sentir a presença de Deus é a pior coisa. Segundo, com certeza o caminho para o inferno estava certeiro. Por quê? Meio caminho andado. Meio caminho andado, porque aí você começa a ficar ocioso e aí querer fazer coisas que, sei lá... Gente, a imaginação corre solta. E aí vem um sentimento, Jesus está voltando. O sentimento não, essa frase, Jesus está voltando e o tempo está rápido porque Deus tem pressa. E como ele tem pressa, nós precisamos estar conscientes do que a gente tem que fazer. E como a gente tem que fazer. Se a gente dá conta ou não, isso é problema nosso, não é problema de Deus. Porque Deus, ele vai fazer, vai acontecer, quer a gente faça, quer a gente participe ou não. E aí, quando eu finalizei esse pensamento, eu falei, Senhor, faça comigo, junto comigo, vamos fazer, tô aqui. Porque senão, não é verdade? A gente vai fazendo, não faz sentido nenhum. E aí, ficar atento, como o Fred falou, a gente precisa ficar atento a isso, né? E isso aí é interessante que tu falou. Hoje de madrugada, né, eu acordei para orar. E aí eu tranquei lá no salão da Ana Lu, né? E aí fiquei orando lá e veio esse mesmo sentimento que tu teve. Cara, oro de manhã, 4 horas, aí à noite tem oração. Aí já saí de um evento, semana que vem já tem outro. E a pessoa falou para mim hoje, nossa, todo dia tu vai para a igreja? E aí eu fui para casa na moto pensando, eu falei, mas se o Senhor não tivesse misericórdia de mim lá atrás, será que eu estaria pelo menos ainda aqui, indo para a igreja? E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu tenho que acelerar o meu passo, como tu falou, né? Eu tenho que acelerar porque Jesus está voltando. E se ele voltar e eu não estiver preparado? Então, isso aí a gente tem que parar e pensar, cara, está fazendo sentido? Se não está fazendo sentido, procura um jeito de fazer sentido o que você está fazendo. Exatamente isso. E aí eu fiquei de madrugada orando, né? E eu fiquei pensando muito nisso. E fui trabalhar, uma pessoa falou, hoje vai de novo para a igreja? Eu falei, vou de novo. E amanhã de novo, e amanhã depois de novo. E aí, é isso que você falou, né? A gente tem que acelerar porque Jesus está voltando, né? Tá voltando. Nossa, isso que você falou agora, isso se você não... presta atenção nessa chave. Se você não encontrou, se você não encontrou um motivo para fazer as coisas de Deus, trata logo de encontrar, porque ele tá voltando. Porque assim, não adianta fazer por fazer, o ativismo. E aí, gente, tem tudo a ver com misericórdia. Porque se a misericórdia de Deus não tivesse alcançado o Fred, não tivesse alcançado a Duda, não tivesse me alcançado, não tivesse alcançado você estaria fazendo o quê? Se a graça de Deus não tivesse nos alcançado, porque nós não merecemos, mas Ele nos alcançou, o que nós estaríamos fazendo? Já que Ele nos encontrou, já que estamos aqui, já que fomos alcançados, o que nós podemos fazer? É isso que a gente precisa ficar atentos a tudo que acontece à nossa volta. A gente precisa de Deus... olha, o Espírito Santo, ele fala de todas as formas e ele está o tempo todo falando. Sim. O tempo todo falando. A misericórdia do Senhor tem nos alcançado todos os dias. A cada segundo, não é nem a cada hora, é todos os segundos. Sim. Ele nos alcança.
Aí eu já imaginei assim, uma fonte jorrando em cima de cada um de nós, a misericórdia de Deus inesgotável sobre a nossa vida. Olha só que coisa forte. Não é verdade? Porque, cara, se não fosse ele, se ele não tivesse nos alcançado, não faz sentido fazer o que a gente faz. Né? E se você não encontrou motivo, eu vou voltar a frisar isso. Não encontrou motivo de fazer, encontre logo, porque Jesus está voltando. Encontre o motivo. Não fique ativo por ativismo, né? Porque hoje em dia tem muito isso. Vou fazer. Vou lá. Vou fazer por fazer, vou fazer por fazer. Né? E não é isso que Deus nos chama para fazer. A gente tem que fazer com propósito, com entendimento. Né? E aplicar a misericórdia de Deus na vida das pessoas ao nosso redor. Né? É igual, eu acho que a Pri comentou isso em um episódio, que a nossa vida com o Senhor ela tem que ser intencional, né? Nós temos que ter intencionalidade no que nós vamos fazer, falar, no que nós vamos buscar, nós temos que ser intencionais ao buscar o Senhor. Então é essa lucidez que nós temos que trazer para o nosso dia a dia, né? Lucidez, gente. Nossa, estão falando muitas palavras bonitas aqui, são muito para trazer lucidez, isso mesmo. Não, e só para recapitular, né, que o que a gente está lendo é Mateus 5,7, né? Isso. E ele diz que misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso, né? E que ele diz, né, Mateus 5,7. E eu notei um outro aqui só para complementar sobre misericórdia, Lucas 6:36, que diz assim: a misericórdia é definida como a compaixão e inclui os sentimentos e atos de solidariedade e bondade, perdão e amor. Aquilo que você falou, né? Além de ter compaixão, sentimentos e atos de solidariedade, bondade, perdão e amor. Tudo está englobado num só, né? Então, se a gente não tiver amor pelo próximo, perdoar o que as pessoas fazem com a gente, para a gente ter misericórdia sobre aquela pessoa, nada vai fazer sentido, né? E eu anotei aqui um versículo também, uma palavra que diz lá em Salmos 41:13, que é para completar com o que o Fred disse, que diz assim: felizes são aqueles que ajudam os pobres. Os pobres, nós já aprendemos que não os pobres humildes, necessitados. Não no literal, nós falamos, né? Pobre espiritualmente falando. Que ajudam os pobres, pois o Senhor, Deus, os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. A promessa, nós vemos aqui o Senhor prometendo, né? Como nós já falamos aqui, que quem dá misericórdia recebe misericórdia, quem não dá não recebe. Aqui o Senhor faz uma promessa, né, para nós do que a pessoa que cumpre essas coisas, né, o que ela herdará, o que o Senhor vai dar para ela, né? Então realmente é um ato de bondade, de compaixão que nós exercemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e que o Senhor exerce na nossa vida, né, todos os dias. E eu achei muito, muito interessante essa palavra, eu achei muito significativo. Sim. E com lucidez, eu amei essa palavra, com lucidez. Gente, é real. E assim, na cultura atual da umbigolândia, nós precisamos sair dessa umbigolândia. O que é? É estar focado em si mesmo. Porque para praticar a misericórdia, você precisa sair de você mesmo para olhar para o outro. Você precisa parar de olhar para o seu umbigo, para si mesmo, para você poder olhar para o outro. E hoje em dia, na cultura atual, né, de redes sociais, não estou bem, mas vou tirar uma foto rindo. Não sou rica, mas eu vou tirar uma foto de um negócio que custa muito caro. Essa cultura de prazer, do prazer instantâneo, né, do hedonismo, né, do prazer voltado para o próprio prazer. Se a gente não tirar sair dessa umbigolândia,
não tem como praticar a misericórdia. Porque é muito... Ou seja, você tem que parar de ser egoísta, literalmente. A misericórdia, quem pratica a misericórdia não é egoísta. Porque o egoísmo ele só vai pensar nele mesmo e pronto, né? Mas assim, Jesus ele é simples. Ele sentou para falar, ó, pratique a misericórdia, porque vocês receberão misericórdia. E ele estava ali o tempo todo ensinando. Ou seja, a gente precisa mesmo fazer como a Duda falou, a gente precisa olhar para Jesus. Como é que Jesus iria se comportar numa situação dessa, né? O que ele faria? O que ele faria? O que ele iria falar? Como ele iria se comportar? Qual o sentimento? Cara, eu fico viajando, Jesus é top demais. E é interessante, Pri, que hoje em dia a gente se depara com, o a Duda falou, né? A misericórdia a gente faz e Jesus nos recompensa. Isso é a forma certa que a gente, cristão, a gente segue. Só que a gente indo pro mundo, as pessoas elas confundem para ter benefício próprio. Sim. Como isso? No Dia das Crianças, no Dia dos Pais, né? Nessas datas comemorativas, que a pessoa vai lá e dá uma cesta básica, agora que vai estar chegando o Natal, a pessoa dá uma cesta básica, tira uma foto. Nossa, aquela pessoa teve misericórdia daquele idoso, daquela compaixão. Então a gente tem que, às vezes, ficar muito atento com esses atos que parece ser, mas não é. E a gente, eu falo por mim, quando a gente faz esse ato, pratica, e a gente pratica de forma certa, as pessoas falam, por que essa pessoa está me ajudando? Por que ele está fazendo isso? Será que ele quer alguém... Não é data comemorativa, tá do muito nada, estranho. né? Por que ele está me ajudando? Por que isso? Entendeu? Por quê? Que a gente, como a Duda falou, a gente faz isso, a gente sabe que a nossa recompensa vem do alto. Só que as pessoas, elas ficam meio retraídas porque a gente está ajudando voluntariamente, né? Ou seja, praticar a piedade, né? A piedade sem ocasião especial. Né? É dar de graça o que nós recebemos de graça do Senhor. Dar de graça o que nós recebemos de graça, isso mesmo. E Paulo diz, né? De graça eu recebi, de graça eu dou. Exatamente. E a gente olhar assim, nós não estamos falando que tipo esses atos assim, vamos dizer, eu vou colocar caridade, não sei se está certo, mas de caridade é algo errado, entendeu? Mas a misericórdia, ela pode estar tipo assim, por exemplo, eu estudava, né? Lá na escola tinha várias pessoas que chegavam muito deprimidas, tristes, cansadas. Um ato de misericórdia poderia ser o quê? Eu sentar do lado dela, tudo bem, você quer conversar? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou, que é Cristo, entendeu? Eu posso te apresentar a Ele. Assim como alguém me apresentou um dia, assim como alguém teve misericórdia de cada um de nós que estamos aqui hoje, porque nós estamos aqui hoje porque o Senhor, através de alguém, teve misericórdia de nós, né? Através da vida de outra pessoa. Então nós podemos ser essa pessoa também na vida de alguém. Glória a Deus. E a gente tem, às vezes a gente tem que ficar muito atento, às vezes não, a gente tem que, como eu acabei de falar, a gente tem que ficar atento sobre isso, né? O que a pessoa tá passando, né? Eu falo porque tem a senhorinha que trabalha na portaria lá de onde eu trabalho, e quando eu ficava na portaria, a gente conversava muito sobre igreja. E um dia eu passei, ela estava meio cabisbaixa, aí eu fui para minha sala. E aí o Senhor falou, sabe Neemias? Aquela senhorinha tá do mesmo jeito. E aí o Neemias estava triste, né? E o rei falou, o que você tem? Algo de errado tá acontecendo. E, não, tô bem, é porque a gente conhece pelo semblante. E aí eu peguei, desci, fiquei um tempo lá conversando com ela e ela não estava bem. E aí eu conversei, a gente conversou sobre igreja, sobre o propósito, e aí ela deu uma reanimada. E quando foi uma hora que ela foi, ela falou assim, nossa, Fred, ainda bem que você veio, porque eu estava precisando conversar. E ela é uma senhorinha, a gente conversava muito, né, quando eu ficava com ela lá. E eu tive a necessidade hoje de ir lá com ela, porque eu vi que ela não estava bem. Assim como a Duda falou, né, às vezes a gente, ela estudava, né, e ela via essa pessoa chegando,
E eu falo muito isso, que o Senhor ele vai nos usar na nossa geografia. Nossa geografia onde? Eu fico mais tempo na escola, então o Senhor vai me usar lá. Eu fico mais tempo no trabalho, o Senhor vai me usar lá. Ah, eu sou mais de casa, então vai me usar com minha vizinhança. Então é sobre isso, e a gente ficar atento, né, às circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Você falando isso, eu lembrei de uma palavra, eu lembrei de uma frase, eu não lembro quando que foi, mas foi trazer o entendimento do que é você fazer missão, ser missionário. Você ser missionário não é só você ir para fora do Brasil ou para outro estado, não. Você ser missionário é na geografia que você está. Em cada geografia que você está, existe um missionário. Ou seja, você é um missionário na sua escola, você é um missionário na sua faculdade, você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário na sua casa. Ou seja, você está saindo e está fazendo missão onde você está. Não esperar, não, vou ser missionária, mas só quando eu viajar, fazer... Deu vontade de falar isso, né? Pra gente entender, pegar esse gatilho, isso que o Fred falou. Aonde você está, a geografia onde você está, é ali que você vai estar desenvolvendo a missão, né? E aí a gente vai para as aplicações práticas. Agora já a Duda acelerada. Vamos lá para aplicações práticas com a Duda. Então, gente, eu estava falando que como é que a gente pode aplicar isso. Eu vou dar exemplo assim para a gente praticar, como eu falei, praticar a gente tem que realmente pôr em prática, né? Colocar em prática. Então, nós podemos olhar, como o Fred já deu, quem estava ligado viu que nós já demos várias dicas assim nas entrelinhas, né? Ao longo do podcast. Então, assim, nós termos primeiro a percepção do que está acontecendo à nossa volta e falar, opa, eu posso entrar aqui e praticar aqui a misericórdia, ou praticar, vamos dizer, a justiça, a compaixão, né? O amor, a piedade. Então, ter a percepção do que está acontecendo à nossa volta, parar, como a Pri falou, de olhar para o nosso próprio umbigo. Eu não estou bem hoje, não estou nem aí. Desculpem a palavra, mas que o próximo se exploda, né? Que muitas vezes a gente faz isso, a gente acaba olhando só para a nossa própria dificuldade, não vê que tem uma pessoa ao nosso lado praticamente quase morrendo, né? Então, nós pararmos de olhar só para o nosso umbigo, só para a nossa dificuldade, só para o que tem que ser com a gente, e nós olharmos o que a outra pessoa tem necessidade, o que ela está passando, né? E aí a gente já entra com o olhar de Jesus, com a compaixão dele, com a piedade. E essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês hoje. Glória a Deus. E você, Fred, tem alguma dica prática de como cultivar? Como a Duda falou, né, sobre a gente estar atento, né? Eu uso muito isso lá no meu trabalho, né? Eu estar sempre atento na nossa redor ali. Na minha sala hoje eu consigo ver que eu consigo fazer algumas aplicações do que eu vivo, né? O que eu vivo em Cristo, como posicionamento. Às vezes eles estão debatendo uma coisa lá, eu fico calado, esse bicho está estranho. Aí eu não comento, porque eu não concordo. Né? Como eles já estão mais tempo, eu não falo nada. Só que quando eu falo, aí eles entendem por que eu não falei naquele momento. Isso tá certo. E hoje, eles quando eles vão comentar, falar, não pode falar, o Fred é crente e tal. E o meu chefe, ele já fala como uma forma como se ele fosse crente. E aí eu fico olhando assim, eu falei, então assim, minha prática que eu coloco lá é o meu posicionamento, né? Então assim, o meu posicionamento como um cristão lá dentro faz com que eles entendam que aquilo que eu faço é certo e o que eles estão fazendo é errado, mesmo não falando nada. Falar, isso aí não tá legal, mesmo não falando nada. Então o meu posicionamento mostra com que tá certo ou errado. Legal, glória a Deus. Aí assim, desenvolver a misericórdia, a gente também, uma dica sempre reconheça que os nossos erros, o seu pecado. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecadora. Tem misericórdia. E quando a gente reforça isso, pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, Ele vai nos moldando, nós nos tornamos referência, nós nos tornamos pessoas que vai ter mais empatia
pela outra pessoa e ouvir mais a outra pessoa, né? E é só em oração, quando a gente clama a Deus por misericórdia, Senhor, misericórdia porque eu errei, eu pequei, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do meu andar. Então, assim, tenha um coração sempre rendido ao Senhor. Uma dica é, tenha um coração sempre rendido ao Senhor, para que assim você consiga ouvir o que Ele tem para você, que assim Ele consiga te instruir em ter mais empatia pelas pessoas, ouvir mais sem criticar, né? Ouvir as pessoas sem criticar, não ser rápido ao julgar, né? E é isso, acho que essas dicas, olha, são dicas preciosas, que se você não pegou, assiste de novo, né? Anota aí, coloca em prática, né? E nós já vamos para o nosso desafio da semana, porque, como você sabe, se você tem nos acompanhado, você sabe que todo final de podcast a gente tem o desafio da semana. E esse desafio da semana você analisa uma situação, você analisa alguma pessoa, sabe, aconteceu algo ruim com você? Respira fundo, sabe, olha de um terceiro ângulo, vamos dizer assim, analisa a situação e peça ao Senhor, Senhor, me dá graça, me dá misericórdia para que eu possa exercer sobre a vida dessa pessoa. Me usa como um canal de bênção. O desafio da semana se perceba, se conecte com você mesma e aí você consiga ouvir a voz de Deus. E aí, caso você tenha tido um insight, você teve uma experiência sobrenatural com aquilo, você pode, se você quiser, compartilhar nas nossas redes sociais. E a hashtag da semana hashtag RoleOficial. E aí você coloca lá o @geraçãorole, para que a gente possa estar repostando a sua publicação. Independente se você está assistindo agora, daqui 5 meses, daqui 1 ano, 2 anos, se você sentiu que o Espírito Santo falou com você, marca a gente nas redes sociais, para que a gente consiga repostar, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela não volta vazia. Nós estamos aqui lançando, eu creio que não vai voltar vazia. E as nossas considerações finais, para estar finalizando o nosso podcast de hoje, vou deixar com vocês as considerações. Assim, quem teve a oportunidade, né, de assistir e receber o convite que eu fiz do Encontro com Deus, né, quem assistiu antes e foi, amém, mais um convite para você. Agora, dia 6 e 7, né, a gente vai ter o Mergulhado no Espírito. Se você está assistindo aí antes, né, faça sua inscrição, ainda dá tempo, né? Eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida. Venha ter essa experiência e já dá de compartilhar a hashtag que a Pri falou. Então, se você está assistindo, 6 e 7, você é nosso convidado, Igreja de Santa Geração, Manuel Laurentino, 852. Se você assistiu depois, não fique com raiva, não fique preocupado também, senão em janeiro vai ter o Escola de Fogo e outras edições do Mergulhados, né? Vai ser power. A igreja não para. Não para, nós não paramos, né? É isso aí, gente. Venham mergulhar conosco, né? Nós vamos estar aqui no dia 6 e 7, vai ser extraordinário. Nós estamos muito confiantes, né? Muito animados porque o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E nós esperamos também, gente, que cada palavra que nós estamos falando aqui, nós estamos dizendo, ela não volte vazia, né, na vida de vocês coloquem em prática tudo que nós estamos falando. Se vocês não entenderam nada, vocês podem também, né, estar falando conosco, falando com a Pri, com o Fred, não falem com ele, que ela pode estar falando, tirando dúvidas também comigo, com a Loara, que não pode estar aqui, né. Mas, se Deus quiser, ela vai estar aí. Tá acabando, né? Nós temos mais do que? Mais 3 episódios? Tá. Temos mais 3 episódios e nós estamos muito felizes porque o Senhor fez grandes coisas até aqui, não só com vocês, eu creio, né? Mas conosco que estamos aqui falando, né? Edificando muitas nossas vidas também. É isso. Muito obrigada. E é isso, gente. Olha, estamos felizes. Se você não curtiu, já curte. Tá finalizando, então já dá o seu like aí. Já segue a gente nas redes sociais. E nós estamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Shalom.